Agora, você me deu esse livro que eu achei muito interessante, eu vou ler, sobre feminismo. E o que, que eu queria que você falasse um pouquinho? Porque você fala e você é aberta a isso e comenta. Você falou que você é cristã, eu também sou, e eu sei que você faz as suas defesas, né, diante do antifeminismo. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, eu acho que elas têm dúvida do que é, de fato, o feminismo, e você chama feminismo muito de movimento... Coletivista de esquerda. Coletivista de esquerda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, no meu livro eu tenho a minha concepção sobre o que é feminismo, então eu dou uma definição do que é pra mim. Mas pra gente discutir isso, a priori a gente tem que entender o estado da arte daquele tema, o que as próprias feministas dizem sobre si mesmas. E uma das características do meu livro, que eu acho que fez com que ele fosse um sucesso, é que ele trouxe para o Brasil algo que não existia do ponto de vista conservador. Um livro que mostrasse a história do próprio movimento feminista, usando as biografias e as obras literárias e as obras filosóficas escritas pelas próprias feministas. Então eu tentei fazer um trabalho que juntasse o argumento e o contra-argumento. Então, o feminismo, segundo as próprias feministas, é um movimento que busca acabar com a desigualdade entre homens e mulheres, e esta desigualdade supostamente colocaria as mulheres em desvantagem, e por isso é preciso um movimento político partidário organizado para reverter isso socialmente através de políticas públicas. Por exemplo, projetos de lei, ações sociais, movimentos sociais. O movimento feminista entende, então, que a mulher está numa condição de opressão, que a vida da mulher sempre foi ruim e que a mulher sempre foi o sexo oprimido, e que, em relação ao homem, a mulher sempre esteve em desvantagem. Seja na antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna ou hoje. Então, por exemplo, aqui, dentro dessa sala, as mulheres estariam em desvantagem. Como e por quê? Hã, Pode achar engraçado, mas se você digitar no Google agora, o pessoal que está nos assistindo em casa vai encontrar lá. O ar-condicionado é machista. O ar-condicionado tá ligado aqui, né? Então você vai encontrar lá, até aqui as mulheres estão em opressão, apesar de nós sermos duas em lugar de fala, aqui ocupando espaço de poder, ele ser um só. Aqui também estamos em situação de opressão, porque afinal de contas o ar-condicionado está ligado mais forte, porque os homens têm o corpo mais quente, eles sentem mais calor, então o ar-condicionado no carro, nos escritórios, em todo lugar, está sempre na sua máxima potência para a desvantagem das mulheres. Então, em todo lugar, as mulheres estão em desvantagem. O feminismo compreende isso. Se a mulher é dona de casa por opção, ela está em desvantagem porque exerce um trabalho não remunerado. Se ela está no mercado de trabalho, ela está em desvantagem porque recebe um salário menor do que o dos homens. Já devem ter ouvido muito esse argumento, né? Já As bastante. mulheres, né? Então, todo lugar onde a mulher está, em qualquer contexto, ela está sempre sendo oprimida. Esse é o argumento do movimento feminista. E aí eu tento colocar no meu livro a minha vertente sobre isso, o que eu penso sobre isso. E eu digo o seguinte: esse é o discurso. Primeiro, a mulher é oprimida e ser mulher é a pior coisa do mundo. Esse é o primeiro discurso do movimento feminista. O segundo, é a ideologia de gênero, é que não existe mulher e que a identidade da mulher é uma construção cultural. 2 argumentos. Mas eu digo que tudo isso, toda essa propaganda e essas bandeiras do movimento feminista, por exemplo, atreladas aos direitos, supostos direitos iguais, supostas conquistas feministas, liberdade, emancipação da mulher, que tudo isso são falsas bandeiras do movimento para vender a revolução sexual, que é o objetivo final. O que seria a revolução sexual? O fim do casamento monogâmico, o fim das relações heteronormativas, homem com mulher, né? Ou seja, normativas. Não é que não pode mais existir um casal heterossexual no mundo. Pode. Mas para o movimento feminista, essa não pode ser a norma. Então, o que Pode ser um casamento, no caso, a proteção da classe LGBT, né? Assim. Não exatamente, porque eu não sei no que exatamente protege o LGBT. Eu acho mais que eles usam os LGBT do que os protegem, de fato. Sim. Mas você entende que o que quer dizer essa heteronormatividade? Destruir o homem e mulher como casal que se complementam, um homem e uma mulher, isso também é importante, e o movimento também quer desconstruir. Quer desconstruir monogamia, casamento nos moldes do casamento cristão, que é este casamento monogâmico, quer transformar a fidelidade ou infidelidade em conceitos extremamente fluidos, como, por exemplo, eu e o André casamos, mas se ele concorda, eu posso ser infiel. E assim você vai descaracterizando o casamento, e descaracterizando o casamento, descaracteriza-se também a família. Com essa descaracterização, as crianças que são filhas do pai e da mãe, mas se esse pai e essa mãe não se dão bem ou exercem papéis de uma forma disfuncional, essa criança está vulnerável, ela estando vulnerável, ela pode ser melhor manipulada ou instruída pelo governo, pelo Estado, pela escola pública, pelos movimentos sociais ou por qualquer outra pessoa que não seja seus próprios pais. Então, para mim, o movimento desaglutina a família. Eu não sei se vocês deixam, mas eu tenho uma definição no livro, eu posso ler? Pode, Claro. claro. Diz assim, ó.
Tá na página 33. O feminismo é um movimento político que contribui para 1. Desentendimento e crescente amargura entre os sexos. Cada vez mais homens e mulheres não se dão bem. Você pode ver o tempo todo. Se você pesquisar, você vai encontrar quem lava mais louça, quem leva mais as crianças na escola. Tu tem pesquisa científica para tudo isso. As mulheres gastam mais dinheiro com isso que os homens. Para tudo há uma crescente investida de colocar o André contra a esposa dele, eu contra o meu marido, o tempo todo dentro da nossa casa, mesmo quando ninguém está vigiando. Isso é um grande salto no processo revolucionário. Antigamente, por exemplo, Karl Marx queria que os proletários, os pobres, ficassem contra os ricos. Ou seja, uma família de pobres contra uma família de ricos até que tá, beleza. Agora imagina dentro de casa, cada casa, o marido contra sua mulher e a mulher contra seu marido. Não tem como cuidar de uma revolução desse jeito, né? Ou como combater uma revolução que está dentro da minha casa. Meu marido e eu estamos em disputa. Então, contribui, para o desentendimento crescente e a amargura entre os sexos, acelera a desagregação familiar, mais mães solteiras. A mãe solteira não é um problema. A mãe solteira é corajosa, porque mesmo na ausência de um pai cretino que a abandonou, ela não abortou essa criança e está criando esse filho. Ela é uma corajosa. Mas veja, é uma desagregação do projeto familiar estruturado tradicional. Então, contribui para a desagregação familiar. As mulheres devem preferencialmente ser mães solteiras. As que não forem e se casarem devem buscar o divórcio. Então, uma competição contra o casamento. Induz a eterna insatisfação e libertinagem sexual. Não sei se vocês já perceberam isso no mundo, mas o tempo todo se fala sobre sexo. Você já viu? É música, você vai andar no outdoor, você tá indo numa BR, que eu viajo muito como deputada, é o tempo todo imagens, é o tempo todo, o tempo todo. Então você tem uma hipersexualização da mulher e do homem. A mulher como produto e o homem como consumidor, né? Então, o tempo todo. Então, isso dá a impressão de que o sexo está em todo lugar. Só que você vai ver o jovem tá insatisfeito. A mulher tá insatisfeita. A quantidade enorme de matérias em revistas femininas sobre como procurar, como se satisfazer sozinha. Gente, vocês acham que isso é um avanço? Pô, quer dizer que o meu companheiro, nem eu conversando com ele, nem eu morando com ele, nem eu dormindo com ele toda noite, eu não consegui ensinar pra esse cara ou pra essa mulher como me satisfazer? Tipo, me parece, sempre pareceu óbvio pra humanidade que o sexo a dois é mais legal do que sozinho. Sim. De modo que a pornografia ou a masturbação fossem apenas uma solução para aquele cara que tá sozinho, né? Esquecendo aqui o ponto de vista moral. Eu não consegui uma mulher, então eu vou para esses subterfúgios. Só que hoje não, parece que empoderar a mulher é fazer com que ela esteja só. Então você vê uma insatisfação e uma libertinagem ao mesmo tempo. As mulheres fazem mais, aparentemente fazem mais sexo, estão mais disponíveis para o sexo, mas ao mesmo tempo não manifestam estar mais satisfeitas. Isso é impressionante. Você pega as pesquisas científicas sobre satisfação sexual. Por que as meninas não estão satisfeitas, felizes, falando sobre, olha como eu sou feliz sexualmente, o meu casamento é feliz sexualmente, eu tenho minha relação sexual feliz. E é justamente o contrário. Então, item 13 e 4, eu digo que para fazer tudo isso, o movimento feminista usa discursos sofistas, ou seja, uma coisa que parece verdadeira, mas não é. Discurso sofista. Exemplo, homens e mulheres ganham salários diferentes, sendo que mulheres ganham menos do que homens. Ok? Resposta, por causa do machismo. Então, uma parte a premissa está correta, né? Primeira premissa, as mulheres ganham menos do que os homens. Ok, primeira premissa está correta. A justificativa, porém, está incorreta. Por causa do machismo. Então, você veja, é um sofisma. Metade verdade, metade mentira, certo? Então, usam discursos sofistas, propagandas fajutas ou pesquisas científicas fajutas. Então, o pessoal que gosta de alardear que é a favor da ciência, pelo amor de Deus, já estão negando o sexo biológico das pessoas. Então, vocês são a favor da ciência. E pesquisas, índices, deturpação de dados, de pesquisas científicas, deturpação de índices, manchetes tendenciosas. Eu vou dar um exemplo de manchete tendenciosa. Tudo isso se junta para construir o movimento feminista. As pesquisas fajutas, as manchetes tendenciosas, os discursos sofistas. Tem uma matéria que depois o pessoal pode digitar no Google. Apesar de morrerem mais homens, vírgula, as mulheres são as que mais sofrem com o Covid. Meu Deus, como é que uma mulher pode sofrer mais do que aquela pessoa que morreu de Covid? Você veja como a manchete é tendenciosa. Outras manchetes de violência, por exemplo. As mulheres são as que mais morrem dentro de casa. Aí você vai ver o subtítulo da matéria. 40% das mulheres morrem no espaço doméstico. Enquanto que apenas 15% dos homens morrem na mesma condição. Aí você fica com aquela impressão de que tem mais mulheres morrendo dentro de casa do que homens, porque 40% é mais que 16%. Agora eu vou dar uma de Dilma.
Porém, todo ano morrem no Brasil 60 mil homens e 5 mil mulheres. E 40% de 5 mil é menos que 15% de 60. Então, você veja, todas essas pesquisas, elas são fajutas, tendenciosas. E, por último, eu digo que, além de tudo isso daí é feito com o dinheiro do contribuinte. Ou seja, você concorda ou não com o movimento feminista, não importa. O seu dinheiro vai ser utilizado pelo MP feminista, Ministério Público Feminista, pelo TJ feminista, né? O Tribunal de Justiça vai fazer campanha feminista com o seu dinheiro. A Assembleia Legislativa, lá onde eu trabalho, tem a Escola do Legislativo, vai promover discussão de gênero, discussão pró-aborto disfarçada, vai promover tudo sobre os aspectos mais, assim, sutis possíveis. Tudo isso é feito com o dinheiro do contribuinte. Concorde ele ou não, né? O que você acha?